Olá, sejam bem-vindos. E hoje nós iremos estar falando aqui no canal a respeito de algumas histórias envolvendo super-heróis. Talvez você já deve ter visto falar em alguns desenhos, como o desenho Thundercats, o desenho Liga da Justiça da DC Comics e os desenhos do X-Men, Cavaleiros do Zodíaco e tantos outros animes, desenhos animados. Pois muito bem, esses materiais, esses desenhos e programas infantis marcaram gerações, marcaram a infância de muitas crianças. Também creio que marcaram a infância de vocês. Mas vocês sabiam que esses desenhos com esses super-heróis, eles foram totalmente inspirados em textos antigos? Sim, isso mesmo. Textos antigos considerados mitológicos, como por exemplo o Hércules, da mitologia grega. Inclusive tem um seriado que passava em uma emissora de televisão aqui no Brasil que remontava aí o período do Hércules. Haviam ali muitas criaturas híbridas, muitos semideuses que Hércules lutava. E vocês sabiam que eles também tiraram essas informações da Bíblia? Sim, isso mesmo. Essas informações elas vieram também da Bíblia. Nós temos lá, por exemplo, nos livros bíblicos, aquelas histórias envolvendo o combate de dos heróis da fé, né, contra alguns povos. E por que os heróis da fé combatiam esses povos? Primeiramente, nós precisamos entender isso à luz do livro do livro de Efésios, no seu capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós sabemos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra essas hostes da maldade e contra esses principados e potestades do ar. Mas quem são esses principados e potestades do ar? Vamos agora ao livro de Gênesis, no seu capítulo 6, que diz assim: livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contentará o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias nefilins na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram, os filhos dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Olha aí para vocês verem esse texto, né? É uma passagem, né, um texto bíblico em Gênesis que vai falar dos homens de fama do passado. E vocês talvez já devem ter visto, né, algumas imagens como essas aqui na frente, onde este homem aqui está derrotando um leão com facilidade. Também temos outros textos onde aparecem essas informações. No livro, a gente vai contar sobre a história de Sansão agora, tá? Que também foi um herói do passado. Livro de Juízes, capítulo 15, versículo 14 ao 16, que diz assim: E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos,
e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu sua mão, tomou-a e feriu com ela 1000 homens. Então disse Sansão, com uma queixada de jumento, um montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. Aqui a gente tem essa história, né, que está registrada no livro de Juízes. Então, a gente vê o Espírito de Deus. E o Espírito é o quê? Energia. Né? Uma energia sobrenatural adentrou sobre Sansão e ele feriu 1000 homens com uma queixada de jumento, com um crânio de jumento, numa linguagem de hoje. Então, pessoal, haviam nesses anos bíblicos os heróis e os vilões da antiguidade. Os heróis da antiguidade foram todos aqueles que Deus levantou para combater povos específicos, que eram povos que vinham, né, que o maligno levantava para causar a opressão sobre os justos. E a gente vê isso, por exemplo, que Canaã era repleta de néfilins naquele lugar. Quem que são os néfilins? Já vou trazer aqui um texto para vocês lerem. E ele está no livro de 1 Enoque. Vou pegar aqui para vocês verem. Muito bem. Aqui está o livro, né, de 1 Enoque, no seu capítulo de número... É o capítulo de número 15 de Enoque, a partir do versículo 6, que diz assim: Mas, desde o princípio, fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque sendo espirituais, vossa habitação está no céu. Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima, dos santos sentinelas. Foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. Então a gente tem aqui uma explicação no livro de Enoque a respeito dos denominados maus espíritos, que eram espíritos que se apossavam daqueles gigantes, daqueles néfilins, que não necessariamente eram gigantes, mas eram seres, criaturas híbridas, que possuíam anomalias, né? Muitas das vezes aspectos de animal misturado com homem, né? A gente tem para isso os centauros, os ciclopes, as medusas, né? Que são nomes aí da mitologia grega. E essas criaturas hibridizadas, que foi fruto de toda a espécie de fornicação que foi feita na Terra, envolvendo seres celestiais, seres humanos, material genético de outros seres vivos com seres humanos e assim por diante, né? Formou-se criaturas híbridas. É por conta disso que no Gênesis está escrito que Deus ele acaba se arrependendo de haver feito o homem sobre a terra e que todas as coisas que existiam haviam sido corrompidas. Né? Toda a ordem natural das coisas haviam sido corrompidas. E essas estruturas geneticamente modificadas, elas eram habitadas por espíritos de anjos caídos, né? Que no passado tiveram a sua natureza divina. Mas o porquê que Deus ele levantou Abraão, ele levantou os profetas, levantou Sansão, que foi um juiz, levantou os patriarcas, né, os netos ali, os bisnetos de Abraão, para lutarem contra alguns povos específicos. Porque justamente nesses locais, nesses reinos, né, haviam ali seres geneticamente modificados. Porque essa tendência em querer criar, modificar a natureza de maneira técnico-crática, visando desafiar a Deus, ela continuou após o dilúvio.
Vemos isso, por exemplo, no livro de Gênesis, onde aquele imperador chamado Nimrod, que é considerado poderoso caçador diante do Senhor, né? Porque ele era um poderoso caçador diante do Senhor, ele foi o primeiro a reunir as pessoas para desafiar o próprio Deus. E no livro de Jasher, nós encontramos textos, né, que dizem que ele inclusive queria colocar, a audácia dele era tão grande que ele queria criar aquela gigantesca torre, que era um aparato tecnológico para o quê? Conseguir, por meio dela, né, concentrar os homens, os seres humanos, numa única área, contrariando a vontade de Deus e não serem dispersos sobre a terra. E, inclusive, fazendo uma estrutura ali que colocasse, né, os seus deuses, né, no lugar do Santíssimo Deus. E aí é onde Deus ele convoca 70 de seus anjos que assistiam junto com ele, né, para o que descerem à terra e misturarem a língua dos homens, matarem alguns pela espada, conforme está escrito naquele livro. E onde entra essa questão envolvendo Sansão? Nós sabemos que Sansão, o mistério da sua força estava nos cabelos, né? E por meio dos cabelos que ele tinha, a energia, o espírito de Deus se apossava dele e ele fazia e operava maravilhas, certo? E ele recebeu algumas ordenanças, como por exemplo, não mexer em animais em estado de decomposição. Ele viola esse mandado de Deus e acaba mexendo em animais em estado de decomposição. Nós vemos aí que ele mexe num leão que havia morrido fazia um certo tempo e que tinha um favo de mel lá, e ele mexeu e levou ainda aquele favo de mel, além de comer, para os seus pais. Só que nós temos dentro da Bíblia, por exemplo, os patriarcas. E inclusive o livro de Jasher vai mencionar isso, que Judá, Levi, Issacar, eles eram homens de guerra. E eles praticamente, eles e mais poucos homens que viviam nas tendas de Jacó, lutaram contra uma confederação inteirinha de reinos que se juntaram, né, a todas as cidades, estado cananeias, para vingar aquilo que Levi e Simeão haviam feito em Siquém. Né? A gente conhece ali a história no Gênesis, onde o príncipe de Siquém ele viola a irmã de Judá, a irmã de Levi, de José, né? Ele estrupa ela. E aí tem lá a passagem no livro de Jasher, onde Jacó, ele temendo, né, um conflito com aqueles povos, ele decide, né, consentir com o casamento, né, de sua filha com o príncipe, após a violência sexual. Porém, né, Levi e Simeão sozinhos destroem as duas cidades-estado, né, naquela ocasião em que, logicamente, eles estavam enfermos, né, por conta da circuncisão. Mas aí Levi e Simeão fazem toda essa obra, e aí tem nesse livro de Jasher uma reunião, né, onde Jacó vai repreender eles, e ele fala isso, né, que o desejo dele, por mais que foi algo errado que eles fizeram contra Diná, o desejo dele era evitar conflitos. Só que aí nessa ocasião do diálogo, Judá toma frente e diz: Pai, o mesmo Deus que esteve com Abraão quando este fugiu das mãos de Nimrod, o mesmo Deus que esteve com Isaac quando a fome assolou a terra, e o mesmo Deus que esteve com o Senhor quando o Senhor fugiu da presença de Esaú, né? Quando o mesmo Deus que te livrou das mãos de Esaú, haverá de nos livrar desses cananeus que estão aqui, nesse lugar. Então, aqui estão algumas passagens, alguns textos. Essas passagens e esses textos vão confirmar justamente aquilo que está registrado, né, no livro de Efésios, que o motivo da nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados, potestades que atuam até hoje,
né, sobre pessoas para nos atribular. E da mesma forma foi na época da antiguidade. Nós vemos, por exemplo, Ezequiel profetizando contra o rei de Tiro, mas ele estava falando com um demônio, né, com um Néfili. O rei de Tiro, ele era um Néfili que atuava naquele rei. Da mesma forma, o Isaías vai falar com o rei da Babilônia, mas a gente vê que ele vai falar e logo ele direciona para uma entidade maligna. Aquele texto não é simbólico e poético, como dizem. Aquele texto ele é, apesar de usar símbolos, alegorias, comparações, né, as figuras de linguagem, ele é um texto literal que estava descrevendo coisas literais ali naquele momento. Gostaram desses e de outros vídeos? Se inscrevam no nosso canal, ative os sininhos das notificações. Até a próxima!